participando deste tão honrado e grandioso evento, um Mossoró para Cristo. Quero agradecer ao pastor Miranda, pastor Wendel, pastor Vicente, pastor Iranaldo e todos que compõem a diretoria, ao ministério e a cada membro, cada componente desta igreja. Que Deus recompense-os ricamente. Sabedor de que nós estamos, como já foi verbalizado, em um culto de combate. Quero ler um texto para contextualizar com o tema tão bem sugestivo: o poder de Deus manifesto a nós através do Evangelho. Notícias de boas novas. Quero ler um texto por demais conhecido. Enquanto os irmãos encontram o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, quero também agradecer o cuidado, o carinho do Saturnino, irmão Saturnino, em me conduzir desde Fortaleza até esta cidade. Irmão Mima também, todos que têm me trasladado de um lado para o outro. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 19. Há um texto interessante, conhecido de Quase Salteado, mas já viste que o tema está falando da salvação, do poder que o Evangelho proporcionou e proporciona ao ser humano. O texto diz o seguinte, capítulo 19: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Queridos, nós temos aqui uma história inserida no contexto do Evangelho. História esta verídica e canonizada nos anais da história. Quando nós observamos essa história, dá-se-nos a refletir acerca do poder que o Evangelho pode causar no ser humano. Haja vista que, se nós observarmos, parece um proposital, pois o capítulo 18 do mesmo livro, ele mostra uma história quase similar, aonde o texto fala de um jovem rico. Se nós observarmos o contexto em apreço, a Bíblia nos mostra coisas significantes e uma história de superação. Se nós observarmos, a Bíblia nos mostra que no capítulo 18 há uma oportunidade tanto quanto no capítulo 19. Se nós debruçarmos sobre a instituição de Israel, tanto no contexto religioso como no contexto cultural, a gente depara-se com algumas restrições. No caso de Zaqueu,
em contrapartida com o jovem rico? A Bíblia nos mostra que o jovem rico não tinha restrição. Desde pequeno, desde quando nasceu, ele foi criado em patamar diferente do Zaqueu. A Bíblia não mostra nenhuma restrição para aquele jovem que teve a mesma oportunidade quanto Zaqueu. Mas quando a gente depara-se com este personagem, cujo nome Zaqueu, no original, quer dizer puro, inocente, ingênuo. Quando nós debruçamos sobre o contexto cultural e religioso da sua época, Zaqueu nada mais era do que um projeto falido. Pois a instituição de Israel reza que qualquer judeu que nascesse com algumas deficiências físicas patológicas, fosse detentor de deficiências, esta pessoa, no contexto cultural e religioso, era um projeto falido. Como por exemplo, geralmente na cultura aqui, quando uma mulher ia dar à luz, que entrava para o parto, só duas pessoas tinham direito de adentrar na sala: a parturiente, obviamente, a enfermeira e a avó. O pai geralmente ficava aguardando a notícia no lado de fora. E como no contexto havia uma perspectiva salutar, então o pai vivia numa expectativa para aquela pessoa, para aquele menino ou aquela criança, que como não tinha a tecnologia para antever que fosse homem, porque eles viviam em uma cultura machista. Então quando o menino chorava, que nascia, e quando o menino era perfeito, a parteira saía com a criança rindo. Mas quando a parteira saía com a criança cabisbaixa, o pai se preocupava. E o pai perguntava a ela: o que é que houve? Não é um homem? Ela dizia: é, porém tem defeitos. E na cultura judaica, qualquer pessoa que nascesse abaixo da média, ou com uma deficiência visual, ou uma deficiência física, volto a dizer, essa pessoa era tida como descartada, projeto falido, sem perspectiva nenhuma, a não ser viver da mendicância, viver pedindo esmolas. Então essas pessoas eram jogadas em beira de valas, beira de estradas, porta de templos, para tentar sobreviver pedindo esmolas ou pedir para alguém. Então no texto de Lucas capítulo 18 e 19, a gente encontra um jovem que não tinha restrição, nasceu perfeito, cresceu observando a lei religiosa e cultural. Era um jovem, um projeto perfeito. E este jovem ouviu falar de alguém. Ei, o interessante é que este jovem ouviu falar de um homem chamado Jesus. E ele desejou saber quem era. E quando ele foi, Jesus lhe fez uma proposta: guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu já faço, Senhor, desde pequeno. Jesus disse: então volta, vendes o que tens, divide entre os pobres, vem e segue-me. E eu te darei um tesouro no céu e a vida eterna. Essa proposta não soou bem aos ouvidos daquele jovem. E a Bíblia diz que ele perdeu a oportunidade e voltou cabisbaixo e abriu mão dessa proposta. Quando nós adentramos no contexto do capítulo 19,
A gente depara-se agora com um homem que nasceu com restrição. A Bíblia diz que ele tinha uma deficiência, que era abaixo da média, ele era abaixo demais. E no contexto religioso, ele não podia ser sacerdote. Ele não podia ser alguém no contexto cultural, na ótica humana. Mas as deficiências, a impossibilidade deste pequeno homem, não o impediu de alcançar os seus objetivos. O interessante é que quando Zaqueu começa a despontar, ele gostava de desafios. As impossibilidades dele não causavam limites nem obstáculos. O primeiro desafio que ele tem, que ele supera, é a discriminação. As pessoas olhavam para ele e desprezavam, menosprezavam. Ele era baixinho demais. Ele não tinha projeto nenhum no contexto cultural e religioso, conforme a visão do homem. Mas ele não se entregou. Ele não desiste. Ele vai em rumo aos seus objetivos. E os irmãos vão de convir que Zaqueu, ele galga, ele disputa, ele enfrenta um dos maiores concursos concorridos na época. Ele vai fundo. Ele ultrapassa os seus limites. Ele ultrapassa os obstáculos. E ele consegue galgar uma posição na sociedade que era almejado por muitos que eram perfeitos. A Bíblia diz que Zaqueu consegue um cargo almejado por tantos. Qual era o cargo? Secretário. O ministro de fazenda do Império Romano. Como ele conseguiu? Este cargo era concorrido, era um cargo político, era um cargo público. Então Zaqueu consegue, com a sua deficiência, se tornar chefe dos publicanos em toda a região da Judéia. Ele alcança o primeiro objetivo. Só para os irmãos terem uma pálida ideia. Agora ele se torna funcionário de confiança do maior império que já existiu na terra, o Império Romano. Então, ele já era acostumado a viver com discriminação. Agora ele vai enfrentar mais outra. Qual? Não era fácil para ele. Como, pastor? Cobrar impostos dos judeus e encher os cofres de Roma. Então isso aqui já causou-lhe discórdia. Ele se tornou um homem público. E aqui as pessoas já olhavam para ele atravessado. Mas ele era acostumado a conquistar, ele não desistia. E Zaqueu vai crescendo. Zaqueu se torna um homem rico. Quando ninguém acreditava que ele podia ser nada. Zaqueu se torna uma personalidade central no contexto judaico. Agora aquele que ninguém dava mais nada é chefe, é líder, é o que dava a última assinatura. Quem podia pagar ou quem não podia pagar imposto. Ele que dava o valor. Ele que mandava, ele tinha vários funcionários subalternos aos seus cuidados. Então Zaqueu não costumava perder. Os defeitos dele não colocavam limite para ele alcançar os seus objetivos. Ei. Agora imagina, o homem mora em Jericó. Se você olhar a história de Jericó, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, você vê Jericó como a cidade das fragrâncias, a cidade das palmeiras. Quando você vai para o capítulo 6, salvo engano, de Josué, você vê Jericó se tornando a terra da maldição.
você vai para 2 Reis, você vê Jericó voltando a ser bênção de novo. Então agora Zaqueu está morando em uma terra que subentende-se que era a terra da maldição. E ele conseguiu superar e ser bênção lá dentro. Era um homem de destaque, um homem rico, um homem poderoso. Enquanto Zaqueu crescia, Jesus estava no anonimato. Jesus estava em Nazaré. E Zaqueu mandando bronca. E Zaqueu pegando nome. Zaqueu juntando fortuna. Zaqueu era crânio. Zaqueu era um crânio da modernidade daquela época. Se você observar o que Lucas registra no capítulo 4, Lucas diz que aí Jesus é expulso de Nazaré. Porque se autodenomina filho de Deus. Aí Jesus é expulso de Nazaré e vem para Cafarnaum. Aí a Bíblia diz que quando ele começa o ministério, Zaqueu já era top. Zaqueu podia pensar que não tinha ninguém com um gabarito e um projeto tão perfeito quanto o dele. Zaqueu mandava em todas as fronteiras e aonde havia coletoria de imposto, Zaqueu estava lá. Ele era o chefe. Aí a Bíblia diz, Lucas diz a partir do 4 ao 5, que Jesus começa o ministério. E como é que ele começa? Curando os doentes, sarando os leprosos, dando saúde à sogra de Pedro. Aí a Bíblia diz que agora Jesus vem chamando os seus discípulos. Aí o texto diz, capítulo 5 de Lucas, que Jesus passa na coletoria de imposto, aonde Zaqueu era o chefe, aonde Zaqueu tinha funcionários competentes, aonde Zaqueu tinha investido pesado nos seus funcionários. Aí a Bíblia diz que quando Jesus passa na coletoria de impostos, aí tem um homem, um funcionário de alta patente chamado Levi, o qual a gente conhece como Mateus. Aí quando Jesus dá o imposto, que olha para Levi, aí Jesus faz um convite: Levi, deixa isso para lá, vem e segue-me. O interessante é que a Bíblia diz que Levi largou tudo. É interessante isso aqui. A Bíblia diz que Mateus ou Levi não se preocupou com aviso prévio, não se preocupou com férias, não se preocupou com o tempo trabalhado. Ele largou tudo, deixou tudo. O texto diz, ele deixou tudo e partiu atrás de Jesus. Ou seja, o projeto de Jesus era maior do que o projeto de Zaqueu.